Sou Miguel do canal Investindo no Básico e a gente vai mostrar o resumo semanal econômico que aconteceu nessa última semana de setembro de 2022. Eu sou o Gené Carlos, aqui também do canal Investindo no Básico, e de acordo com esse cenário econômico, nós vamos estar passando alguns exemplos de alocações de investimentos de acordo, fundamentando com o cenário atual e projeções futuras. Então, semana passada, né, se eu não me engano, dia 22 de setembro, essa semana entre 22 e 24 de setembro da semana Foi a passada, super quarta. teve a super quarta. Por que a super E quarta? Porque o Banco Federal dos Estados Unidos e o Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, e o Banco Central aqui do Brasil, o Bacen, eles iam definir a taxa de juros e o Banco Central dos Estados Unidos fez a terceira alta consecutiva de juros lá, subiu 0,75 pontos percentual, ou seja, vem gradativamente aumentando os juros toda vez que tem a reunião, e também que é o FONC lá, né? FOMC, que é o cupom, né? e o Copom aqui corresponde ao Copom aqui no Brasil do Banco Central, do Fed do Banco Central. Esses dois órgãos tiveram coincidência aí na mesma quarta-feira para divulgação. Eles se reuniram e divulgaram na quarta-feira, a super quarta, como o Miguel falou, as suas taxas de juros. Como já era esperado e precificado pelo mercado, o FONC lá, o Fed nos Estados Unidos, aumentou a taxa de juros em 0,75 pontos. Uma pequena maioria esperava um ponto de aumento, mas a grande maioria, mais de 70% dos economistas lá e de instituições financeiras já estavam precificando 0,75. E aqui no Brasil, o Copom, que é do Banco Central, que tem como presidente o Campos Neto, manteve a taxa de juros em 13,75%, também como já era esperado pela grande maioria do mercado. Uma pequena parcela aqui ainda se achou que tivesse um aumento residual de 0,25 para fechar em 14% ao ano. Mas o que teve mais importante nessa, nessa divulgação da quarta-feira foi a fala do Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, onde ele trouxe que essa taxa de juros será mantida por um longo período de tempo para poder estar controlando essa inflação e é, não excluiu a possibilidade de algum aumento residual nas próximas reuniões aí para controlar essa inflação, se preciso for. Só resumindo aí o que já foi falado, né? O Banco Central dos Estados Unidos ele aumentou, então assim os juros lá estava em 2,25 a 2,50 e eles aumentando 0,75 foi para 3 a 3,25% a taxa básica de juros lá. Enquanto aqui a gente manteve a taxa de juros básica em 13,75%. Esperava-se há alguns meses, né, eu acho que há um mês atrás, na verdade, que tivesse esse aumento residual que Gene Carlos falou, que era de 0,25%, 0,25, né, ponto percentual, Isso. e iria para 14%. Porém, devido aos últimos acontecimentos que está tendo aqui no Brasil, como redução de impostos, principalmente dos impostos estaduais em cima da gasolina, né, do petróleo aí, E é, eletricidade, né? e eletricidade. Então, como houve deflação, está havendo deflação, então por isso que nessa última reunião do cupom eles resolveram, não por unanimidade, né? Porque normalmente todas as reuniões por unanimidade eles estavam aumentando a taxa básica de juros. Dessa vez tiveram, se eu não me engano, dois que votaram para aumentar, enquanto os outros votaram para manter a taxa básica de juros em torno de 13,75%. Eu acho nada mais justo, né? Eu acho que não precisava aumentar tanto, né, Ju? O Brasil foi, se eu não me engano, a 12ª reunião seguida do Copom que vem aumentando a taxa de juros para controlar a inflação. Nós tivemos meses no início do ano, por exemplo, o mês de março, ele fechou a inflação em 1,63%. Então, era preciso sim estar elevando essa taxa de juros para controlar essa inflação. De que forma? Só tentando resumir aqui também, Miguel, elevar a inflação controla, elevar a taxa de juros controla a inflação. Quando a gente eleva a taxa de juros,
o crédito ele fica mais caro. Você que vai financiar um eletrodoméstico, vai financiar um aparelho de celular, você que vai financiar um carro ou até mesmo um imóvel, você vai pagar mais juros. Então, quando você começa a fazer esses financiamentos ficarem mais caros, diminui a procura por financiamentos de imóveis, de eletrodomésticos, de carros. Se diminui a procura por esses financiamentos porque eles estão mais altos, com taxa maior, vai diminuir a procura por produtos. Então vai acontecer o quê? Vamos ter mais produtos e menos demanda desses produtos. Consequentemente, os preços eles começam a se controlar e ficam mais estáveis, diminuindo com isso a inflação no passar dos meses. Então essa é uma das taxas de política monetária contracionista, uma das formas, existe outras, para controle da inflação. Existe a política monetária contracionista e existe também a política fiscal contracionista. A política fiscal irá, por exemplo, aumentar a quantidade de impostos, com isso vai diminuir o dinheiro circulando na economia, porque as pessoas vão pagar mais impostos, vai ficar com menos dinheiro circulando na economia e diminui a inflação. Só que nós estamos acontecendo, está acontecendo no momento dois fatores que estão indo de encontro. O Banco Central, com a política monetária, ele está elevando a taxa de juros como política monetária contracionista. Do outro lado, tem uma redução de impostos. Então, isso no longo prazo pode acabar elevando um choque dessa redução de impostos com o aumento do dinheiro na economia, essa inflação e começar a elevar. Isso mais para longo prazo, não no curto prazo. No curto prazo, o que observamos com a redução dos impostos, principalmente de energia e de energia e combustíveis, nós tivemos período de deflação nos meses de julho e agosto. Em julho, com uma deflação de menos 0,68 e em agosto com a deflação de menos 0,36. Neste mês de setembro, espera ficar aí entre -1 e 0% de inflação nesse período, por conta ainda desses acontecimentos de redução de impostos de inflação e de eletricidade e combustíveis. No entanto, se esses impostos foram reduzidos por muito tempo, pode começar a haver uma, o inverso, ou seja, começa a aumentar a inflação, porque vai ter mais dinheiro sobrando na economia e vai ficar mais dinheiro em circulação e vai ser uma política monetária expansionista. Política fiscal, desculpa. Vai ser uma política fiscal Entendi. expansionista. Uma coisa importante, né, que é a expectativa do mercado para a taxa de juros lá nos Estados Unidos. O Bank of America, que é o banco lá nos Estados Unidos, ele espera que o Banco Central dos Estados Unidos aumente a taxa básica deles lá, né, de juros, até o início do ano que vem, em até 4,75%. Ou seja, hoje está em torno de 3 a 3,25%. E a expectativa do mercado é que essa taxa de juros vá para 4,75%. É o relatório Focus, né, agora dessa semana atual. Como vem durante essas semanas a expectativa do mercado nesse ano de 2022 é que a inflação vem diminuindo, né? A expectativa é que venha diminuindo desde a semana passada, que tem essa expectativa. Hoje a expectativa é que o ano acabe com a inflação de 5,88%, devido à diminuição do ICMS em cima dos produtos, em cima do petróleo, né? Principalmente da gasolina e tudo mais, que baixou consideravelmente. Eu lembro que a gasolina chegou a um patamar aqui em Salvador, Bahia, perto de R$ 8 e hoje está perto de 5. Tem postos aqui que está R$ 5,05 a gasolina. Nunca pensei que em torno de 3, 4 meses a gasolina fosse para tão baixo valor. Então, hoje a expectativa é de 5,88% ao final do ano da inflação. Há uma semana a expectativa é que a inflação terminasse em 6% e há um mês, ou seja, 4 semanas apenas, a expectativa do mercado é de 6,70%, ou seja, reduziu bastante a expectativa em torno da inflação neste ano. E no ano que vem também, em 2023. Então a expectativa hoje é que a inflação esteja sob controle, em torno de 5%. Há uma semana atrás era próximo a isso e há um mês atrás era próximo a 5,30%. Porém, né, em 2022 a gente viu que houve muita a expectativa, na minha opinião, diminuiu bastante aí, quase um ponto percentual, né? Isso mesmo, quase um ponto percentual.
E o PIB, que é E uma a coisa boa inflação, também, né? Que é a produção, né, de serviços e produtos do país. A expectativa é que há um aumento. Eu lembro que no começo do ano a expectativa era de menos de um, menos de 1%. Se eu não me engano, era 0,5 a 1%. E agora, já em setembro, a expectativa é que o PIB, que foi uma surpresa, acabe perto aí de, assim, né, o aumento em relação ao ano de 2021, um aumento de 2,70% aproximadamente. Pode falar aí, Jenny. não falando, você falou da inflação e aqui a gente observa que tanto a inflação, ele vem há 13 semanas consecutivas diminuindo a projeção de inflação para o ano de 2022. Então tem 13 semanas que essa projeção de inflação sempre vai diminuindo semana após semana. E para 2023 são 6 semanas consecutivas. Assim como o PIB, você acabou de falar, vem há 13 semanas consecutivas com elevação da projeção do PIB para o ano de 2022 e 2 semanas com aumento de projeção do PIB para o ano de 2023. Agora o câmbio aí, a expectativa é que fique em torno de 5,20, mas eu acho que isso vai ser revisto até o final do ano, né? Como a gente estava comentando, semana passada o dólar estava 5,14, já essa semana foi para 5,37, 5,40 hoje, né? No dia que a gente está falando, ou seja, houve um aumento muito alto aí em relação à cotação do dólar, por causa das expectativas do mercado mudaram um pouquinho aí, eles achavam que a taxa de juros ia se manter ou diminuir num período menor, e agora eles acham que vai ser um pouco maior esse período. E a Selic é que termina o ano, a expectativa é em torno de 13,75%. E baseado nesse cenário que a gente está vendo do relatório Focus, a gente pode traçar uma estratégia, né? Baseada no nosso asset location. Então, se você está fazendo seus investimentos de forma independente, o que é que você tem que fazer? Montar seu asset location. O que é isso? É montar proporções da sua carteira. Exemplo, fazer, pegar 50% do seu patrimônio, bota em renda fixa, 50% em renda variável, e aí fazendo as alocações proporcionais. Dentro de renda fixa, como é que a gente poderia se posicionar dentro desse cenário de expectativa de mercado? No meu ponto de vista, a gente poderia se posicionar hoje ainda em pós-fixado, né? Indexado à Selic, já que a Selic vai se manter alta e a expectativa é até o segundo trimestre, não é isso, Gene? Segundo Segundo trimestre, semestre, a previsão é redução a partir do segundo semestre. segundo semestre, ou seja, até aproximadamente metade do ano que vem, não é isso? Junho, julho do ano que vem, ela ainda esteja em 13,75. Então a gente tem aí o que? 9 meses? 9 meses pela frente para você se posicionar ainda em pós-fixado. Então, no curto período de tempo, não sei se sua visão é essa também, Miguel, aplicações aí na renda fixa até um ano, a gente ainda pode estar levando ela para pós-fixado. No entanto, se você for pegar orientações de aplicação pré-fixado, seria mais para longo prazo, 3 anos, acima de 3 anos. Porque a gente não colocou aqui, mas a projeção da Selic para o ano de 2024 é de 8%, chega a 8%. Então, se você começa aqui hoje, você tem aplicações aí LCA, LCI, que são isentos de imposto de renda, letra de crédito do imobiliário, letra de crédito do agronegócio, isentos de imposto de renda, te pagando 12,2, 12,3% ao ano. Se você pega isso para 3 anos, 12% para 3 anos, vamos arredondar, esse ano aqui você vai ganhar um pouco abaixo da Selic, mas é isento de imposto de renda. Em 2023 você já vai começar a ganhar acima. E se a projeção chegar em 2024 mesmo a 8%, você vai estar prefixando lá 12 e a Selic te pagando a 8. Então é uma forma da alocação estratégica que o Miguel falou, você diversificar. Pega uma parte e arrisca aí no prefixado para cima de 2, 3 anos, porque se a Selic ganhar lá na frente você vai estar com um prêmio maior. A notícia do dia de hoje, né, de uma segunda-feira, que a gente está falando hoje aqui. Então, o que aconteceu hoje foi queda nas bolsas globais aí, e o Ibovespa também recuou quase 2% hoje, e o dólar disparou 3% em relação ao real. Ou seja, o dólar semana passada era uma oportunidade, né, era 5,14,
e hoje está perto de 5,40 por causa desse temor de recessão global que eu acredito que vai ter, né? Eu acredito que a gente não vai conseguir fugir dessa recessão global. Eu, acho- eu, na minha cabeça já tenho que vai ter recessão. Só não sei quanto tempo vai durar essa recessão. Em quanto tempo vai durar também essas taxas de juros um pouco elevadas por causa da recessão, né? Então depende muito da inflação para os bancos centrais começarem a reduzir a taxa de juros. Porém, a perspectiva é que os Estados Unidos aumente essa taxa ainda até o semestre que vem, o primeiro semestre do ano que vem, chegando a uma taxa de juros próxima a 5%, né? Em algumas avaliações, né, pessimistas e avaliações menos pessimistas que vai ficar até 4,75, 4,50. Então eu já espero já o aumento da taxa de juros, porém eu acredito que a inflação global deva diminuir. Essas taxas devem aumentar somente até esse patamar e assim como a taxa Selic, que eu acredito que só vai ficar até 13,75. E é só a partir do segundo semestre do ano que vem, eu acredito que vá reduzindo um pouquinho aí essa taxa de juros. Com a guerra entre Ucrânia e Rússia, houve um choque muito grande de oferta de energia, principalmente o gás russo, que tinha um gasoduto lá russo, não é isso? Que É, acaba fornecendo uma grande potencial de energia para indústrias e para as pessoas consumirem. durante o inverno europeu. Então, esse choque energético acabou influenciando muito a, a recessão na Europa. Hoje, a gente estava até comentando antes, o valor do euro hoje ele está mais barato, comparando com o real, mais barato do que o dólar. Dólar. Então tá mais barato você comprar euro do que dólar, e geralmente era bem mais o valor. Então houve um choque de energia energético na Europa. Com isso diminuiu muito a oferta de energia para empresas. Essas empresas elas vão começar a produzir cada vez menos por falta de energia. Então se produz menos, você vai ter um choque de oferta. Essa oferta vai acabar fazendo que influenciando mais a pressão inflacionária que já vem alta em todo mundo. Então isso aí já acaba influenciando muito a recessão na Europa aí que nós estamos vendo principalmente na Alemanha, que é um dos países mais ricos da Europa, É o que é mais dependente do gás russo. Acho que do eles gás dependem russo. 40% lá é do gás russo. Então eles se virem agora em apuros, né? Que a matriz energética tudo depende do gás russo, tanto para as empresas quanto para as famílias em termos de aquecimento e tudo mais. Isso, Tanto que tem no inverno. lugares na Suíça que eu estava vendo uma reportagem que eu não sei se foi o governo ou se foi um estado lá na Suíça que eles estão recomendando as pessoas tomarem banho junto. É que as pessoas tomem banho juntos, principalmente, ela falou todo mundo, aí depois ela voltou e falou: "Não, só os casados tomem banho juntos, os solteiros podem tomar banho individual, para poder gastar menos energia". Eles estão em E apuros e aí. e não tem, a curto prazo, uma substituição tão rápida da matriz energética. No longo prazo, tudo bem, eles podem começar a ter aí outras opções, seja lá o carvão, que lá se usa muito carvão, né, o petróleo, a própria eletricidade, outra forma de energia, mas no curto prazo vão sofrer bastante relacionado a isso aí do gás russo. Resumindo aí, foi o que a gente poderia melhorar nossas alocações para aproveitar o momento, né? Que é investir em commodities, mas como a gente falou anteriormente, depende da recessão, porque o gás pode aumentar, porém assim o petróleo, gasolina pode ser que diminua, né? Depende do contexto. Por quê? Porque, por exemplo, a China, por causa um exemplo para deixar bem claro, a China, por causa do Covid, ela para a cidade toda. Então, com toda que ela faz essa coisa de O parar a lockdown cidade, lá, esse lockdown dela, ela, ela, ela precisa de menos recursos energéticos. Porque as pessoas estão paradas, as indústrias estão paradas, não precisa, as pessoas estão se locomovendo, a empresa não precisa desse recurso energético, barateia novamente os combustíveis. Então tem muita coisa que a gente não sabe o que vai acontecer, mas que você poderia estar alocado, que é em commodity, energia, o setor de energia, que é um setor perene, que é um setor que você não vê muita oscilação, né? Só quando o governo mete a mão. Bancos, que vai aumentar juros, o banco vai melhorar, vai sempre ter o spread. E o dólar, que aumenta. todo mundo estava falando agora do dólar, que foi essa semana mesmo, foi a semana de falar do dólar. O que acontece com o dólar? O dólar é a moeda corrente no mundo, por isso que os Estados Unidos é poderoso também, né? Tanto pela indústria deles, quanto pela preponderância do dólar.
porque tudo, se eu sou o Brasil e Gene Carlos é a Argentina, a gente vai negociar, a gente negocia com a moeda dos Estados Unidos. Ou dos seja, Estados Unidos. há uma demanda muito grande pelo dólar, porque é uma moeda forte, e além de ter uma demanda muito forte por essa moeda, o que aconteceu agora? Agora tem uns juros. Antigamente os juros eram Maior. negativo e zero. Hoje, os juros que os Estados Unidos vai botar, a expectativa é que chegue perto de 5%. Numa moeda forte, todo mundo corre para lá. Por isso que Bitcoin, Que é mais segurança, Ethereum né? e todas as moedas estão se desvalorizando. O real era a única que estava se valorizando aí, mas hoje, agora, essa semana, o bicho pegou pro real também. O real estava se valorizando principalmente porque nós estávamos com a taxa de juros alta e tava o prêmio na renda variável estava muito bom. Então as ações estavam muito descontadas de boas empresas. Então teve muito investidor estrangeiro colocando dinheiro no Brasil comprando ações. Consequentemente, entrando muito dólar, o valor do dólar acaba diminuindo. Nesta semana se houve muita realização de lucro, associado a essa instabilidade de recessão global. Aí o que aconteceu foi a queda da bolsa de valores aí hoje mais de 2% na semana, acho que já caiu na semana passada, fechou em alta na semana toda de 2,23%, mas na sexta-feira ela caiu mais 2. Então só sexta-feira e hoje já passou dos 4% de queda. Então por conta de realização desses lucros e o medo de recessão global aí. E uma das principais empresas que vem caindo, que é uma das maiores do Ibovespa, é a Petrobras, porque com o risco de recessão vai diminuir muito a demanda energética do petróleo. Se diminuir a demanda energética, esse valor do petróleo vai cair, o valor da Petrobras também vai acabar caindo. Então essa aí é uma cadeia. Aí vai aos Estados Unidos, aumenta a taxa de juros, deixa o dólar mais forte, porque lá é a economia mais segura, o risk free hoje dos Estados Unidos. Se lá está pagando mais prêmio, eu vou direcionar meu dinheiro para os Estados Unidos. Então vai ter mais direcionamento, fluxo de investimentos para lá, se tornando o dólar cada vez mais forte. Então esse é todo um ciclo que a gente acaba observando aí no cenário macroeconômico atual e projeção para o futuro. Então, pessoal, se você, quem gostou do nosso vídeo aí, deixe seu like, nos siga na rede social, Instagram, Facebook. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente. Será um prazer aí estar falando com vocês e discutindo. Muito obrigado e deixe seu like. Muito obrigado, deixe seu like para ajudar o canal. Qualquer dúvida, só botar nos comentários.